Cheia. Então, Pessoal, começamos a gravar a palestra a partir de agora. Faltam 2 minutos ainda para a gente começar, mas estamos aqui com o tabelião Tiago Maciel, que vai ministrar hoje a palestra para a gente sobre inovações do setor extrajudicial focado no mercado imobiliário para corretores de imóveis pela BNRJ. legal, muito bom. Então, daqui a 2 minutinhos, eu peço para o Dr. Tiago se apresentar para a gente e começar a palestra. Já vou adiantando aí para os já presentes como é que a gente vai fazer em relação a dúvidas hoje. Eu vou pedir para quem quiser tirar uma dúvida, fazer uma pergunta para o palestrante, que levante a mãozinha, mas não a mão no vídeo aqui real, que aí eu não vou conseguir ver. Levanta a mão virtual no Zoom. Para algumas pessoas já está habilitado, se você ficar um tempo assim, ó, não sei se vocês viram que a minha mão levantou aqui sozinha, né? Então o Zoom hoje consegue reconhecer a sua mão, ele vai entrar um reloginho e aí ele mesmo levanta a mão para você. Para quem não tiver habilitado, isso não vai acontecer. Aí você vai lá embaixo na sua tela em reações, tem uma carinha feliz, e aí você vai clicar em reações e vai aparecer ele levantar a mão. Eu, como moderador, vou ver que vocês levantaram a mão e assim que tiver uma brecha no assunto do Tiago, né, quando eu sentir que tem um espaço para perguntar, eu vou falar, Tiago, a gente tem uma dúvida aqui do João Firmino, do Carlos Diniz. E aí vocês abrem o microfone para fazer a pergunta, só para a gente deixar organizadinho. Beleza? Se vocês quiserem testar agora aí, levantar a mão para ver se está ativado esse recurso automático, essa é a hora, mas não esqueçam de abaixar depois para a gente não interromper com uma pergunta que não existe. Então é isso aí. Vi algumas pessoas treinando. Tiago, já deu 5 e 5. Com certeza vão entrando pessoas aí ao longo do tempo. O pessoal às vezes Legal. quer chegar pontual, mas acaba atrasando um pouquinho. Mas a gente já vai começando. Se você puder começar aí se apresentando, apresentando os tópicos que a gente vai tratar hoje, acho que é um bom Claro, ponto de partida. legal. Bom, pessoal, primeiro agradecer, né, essa oportunidade, né? A gente aqui do cartório sabe do valor do corretor de imóveis, né? Então, aqui do 15º a gente valoriza muito a classe de vocês e quer sempre, de modo geral, passar o máximo de informações que a gente pode. Os corretores do mercado imobiliário do Rio de Janeiro são sempre muito bons, excelentes no que a gente consegue ver aqui, tá? E com certeza são parceiros do nosso cartório. A gente enxerga assim, tá? E por esse motivo eu disponibilizei um pouco da minha agenda para estar aqui hoje, né, passando um pouco do meu conhecimento para vocês, sobretudo ciente, né, de que vocês corretores se deparam por inúmeras vezes com imóveis em que vocês gostariam de vender, né? E aí, quando vai se deparar com a matrícula registral, vocês veem lá que ainda está no inventário, né? Que está no nome ainda de uma pessoa que, enfim, já faleceu, ou muitas vezes tem algum gravame, alguma cláusula que impede, né, essa venda, e com certeza precisam aí, juntamente, né, com o eventual advogado da parte, assessorar, né, esse cliente para conseguir legalizar e viabilizar a venda de vocês, tá? Então, o nosso objetivo aqui hoje é trazer para vocês todas as informações que vocês poderão se utilizar daqui para frente, em razão do nosso novo provimento aqui do Rio de Janeiro, de modo a facilitar a legalização de imóveis, sobretudo, muitas das vezes não tendo, inclusive, que judicializar, né, um processo para que demora, por vezes, anos e anos, né? Então, certamente, isso vai ser de grande utilidade e, com certeza, trará mais negócios ainda para vocês, assim eu espero, tá? Bom, eu vou iniciar, pessoal, rapidamente falando um pouquinho, né? Eu sou bacharel em Direito, tá? Aprovado no 10º exame da Ordem dos Advogados do Brasil em 2013, tá? Sou pós-graduado na área de Direito das Sucessões pela Escola da Magistratura do Rio de Janeiro, capacitado em tecnologia blockchain, tá? E cartorário há 17 anos, atualmente tabelião de notas substituto aqui do 15º ofício de notas,
que hoje é o maior cartório de notas do Rio de Janeiro, tá? Do qual eu tenho muito orgulho de participar dessa bancada aqui. É um cartório inovador. Fomos aqui os primeiros a realizar uma escritura eletrônica no Brasil, tá? Então a gente tem muito orgulho, né, de ser um cartório inovador, sempre buscando aí em parceria com os nossos clientes, uma desburocracia melhor de tudo que vem, né, até nós. A gente sempre olha de modo mais desburocrata possível, tornando aí sempre uma facilidade para os nossos clientes, amigos e corretores também, tá? Bom, pessoal, hoje eu vou falar um pouquinho sobre o nosso provimento 87, tá? Que é o provimento aqui do Rio de Janeiro, que se tornou a consolidação normativa aqui do nosso estado do Rio de Janeiro, tá? Ela hoje é atualizada pelo provimento 11 de 2024, e esse provimento ele foi um grande marco, né? De modo geral, nos cartórios, tá? E sobretudo no Rio de Janeiro, que ele tem, né, vigência e validade mesmo, eficácia jurídica apenas para o estado do Rio de Janeiro, e ele trouxe muitas inovações, das quais hoje eu vou partilhar um pouquinho com vocês. Claro que, né, vocês, né, já atuam provavelmente há algum tempo no mercado, então já conhecem, de modo geral, a estrutura notarial e registral, né, aqui do nosso sistema jurídico, mas, né, com certeza, essas novidades que a consolidação normativa trouxe, provavelmente alguma delas vai ser de conhecimento agora para vocês e vai ser de grande utilidade, tá? Bom, pessoal, eu vou começar falando um pouquinho e tudo que eu vier a falar aqui, né, eu vou pedir que vocês considerem com o intuito de ler, ou seja, tudo aquilo que vocês eventualmente. Só um segundinho, pessoal. Deixa para daqui a pouquinho. Deixa para daqui a pouquinho. Ah, melhor. Então, pessoal, desculpa. Tudo que eu vier a falar aqui, o meu intuito é trazer para vocês a possibilidade de legalizar os imóveis que vierem até vocês, né? Ou seja, então a gente vai falar não só de temas como compra e venda, né? Ou, entre outras transações, né, de imóveis, mas como união estável, divórcio, isso tudo se desdobra sempre, né, numa situação de compra e venda ou doação, entre outras coisas, tá? Então, vou começar a falar aqui sobre as novidades afetas à união estável, tá? Tivemos algumas grandes novidades aqui nesse tema, tá? E a primeira delas veio no artigo 390 da Consolidação Normativa. Depois eu posso, se todos assim quiserem, disponibilizar a consolidação normativa para vocês, tá? Daqui do nosso estado. E isso tem que ser, acredito eu, uma cartilha para todo mundo, porque com certeza dali vocês extraem muitas informações valiosas, tá? A primeira mudança veio no artigo 390, que fala sobre a possibilidade da união estável pelo regime da separação total de bens com efeito retroativo. O que isso quer dizer? O STJ, a quarta turma do STJ, que é, né, o Superior Tribunal de Justiça, ele sempre disse que a união estável pelo regime da separação de bens apenas tinha efeito para o futuro, ou seja, nunca efeitos retroativos, tá? Contudo, a nossa consolidação normativa aqui do nosso Estado me parece que muito bem acertada, tá? E trazendo aí, né, a autonomia da vontade da parte, tá? Como algo importante, e assim me parece que é a tendência, possibilitou que hoje as pessoas que fazem uma escritura de união estável pelo regime da separação de bens escolham que o regime volte aos efeitos desde o início daquela união. Então, por vezes, as partes já estavam juntas há 5 anos, 10 anos, e quando vinham a constituir a união estável, apenas podiam dizer que o regime da separação de bens era para o futuro, né, e não com os efeitos retroativos. Então, a nossa consolidação hoje permite que os efeitos da união estável por separação de bens sejam retroativos, né, dando aí mais autonomia privada da parte, né, ou seja, considerando realmente o desejo da parte, né, e não só o que a lei ali determina, né. Então, essa é uma grande novidade, né, e muitas das vezes as pessoas precisam, né, fazer uma união estável com efeitos retroativos, porque adquiriram algum imóvel nesse período e não querem que se comunique com o seu companheiro, e muitas das vezes até não fazem a união estável porque ficam com receio de que, uma vez formalizado isso,
né, naturalmente você não consiga afastar a comunicação do imóvel com o seu companheiro, e não. Agora é possível, então, realizar uma união estável com os efeitos retroativos, tornando, inclusive, os imóveis incomunicáveis com seus companheiros, tá? Outra relevante mudança também foi a possibilidade da renúncia ao direito concorrencial do companheiro, ou seja, sabemos que o companheiro hoje ele é equivalente ao cônjuge, né? Ele tem os mesmos direitos e deveres, tá? E uma vez em caso de falecimento de um dos companheiros, aquele outro, né? Ou seja, o companheiro supérstite, né? Que é o que sobrevive, ele herda, né? Assim como os filhos, ele herda, né? Aquele patrimônio do falecido, ainda que pelo regime da separação total de bens, tá? E hoje a consolidação veio possibilitar, dizendo que as partes podem livremente pactuar que querem, desde já, do início da união estável, renunciar ao direito de concorrer à herança do falecido com os seus companheiros, com os seus demais herdeiros, né? E isso é muito importante porque a gente vê, né, diversos casais que às vezes se unem um pouco mais velhos, já tendo filhos de outro casamento, e ficam ali com uma situação de falar, poxa, mas eu vou construir essa união estável e depois, em caso de falecimento, vai concorrer com meus herdeiros. Eu não gostaria disso, né? Cada um tem filhos comuns, né, de outros casamentos, incomuns, né, de outros casamentos. Então, isso agora se tornou possível, você desde já renunciar ao direito concorrencial da herança, tá? Então, ou seja, mais uma vez, a autonomia privada da parte sendo vista e sendo realmente levada em consideração, tá? Outra grande possibilidade, pessoal, união estável pelo regime da separação legal de bens, afastando os efeitos da súmula 377, tá? A súmula 377 é aquela que diz, né, que os companheiros, havendo aquisição de imóvel ao longo de uma união estável, se foi onerosa, né, se foi adquirido com recursos, né, ali onerosos, esses bens se comunicam com o companheiro, tá? Então, também, assim como acima eu disse, o direito concorrencial à renúncia, a gente aqui também pode afastar e mitigar os efeitos da súmula 377 para uma união estável, em que as partes precisam, né, se unir pelo regime da separação legal de bens, mas não querem que eventual compra de um imóvel, por exemplo, venha a se comunicar com o seu companheiro. Então, é possível que hoje você afaste os efeitos da súmula 377. Isso é uma redação, é a redação do artigo 391, inciso 2 da Consolidação Normativa, tá? Outra alteração importante, como eu falei, tivemos muitas alterações no tema união estável, tá? Outra alteração super relevante é a possibilidade, né, de você, uma vez tendo união estável, alterar o regime de bens da união estável, mesmo sem uma prévia autorização judicial. Sabemos, né, que o Código Civil exige, para a alteração do regime de bens no casamento, que se tenha uma autorização judicial prévia, tá? E a consolidação normativa hoje, no artigo 393, possibilitou que se faça, sim, a alteração do regime da união estável, por vezes, por comunhão parcial de bens para separação total de bens, por exemplo, tá? Sem que se tenha a necessidade de uma autorização judicial prévia, o que é muito interessante e relevante, porque, por vezes, o casal começa, né, a adquirir imóveis ou até mesmo ter dívidas, e quer passar de uma união estável de parcial de bens, por exemplo, para separação de bens, tá? Então, isso é bem relevante e importante, tá? Um conhecimento legal para vocês levarem para os seus clientes. A guisa aqui só de informação, a gente acabou de ter um julgamento, né? Um recurso extraordinário, 1.309.642, que o STF decidiu pela desobrigatoriedade do regime da separação legal de bens para as pessoas que têm mais de 70 anos, né? Então, a gente sempre ouviu falar, né, que aquelas pessoas que tinham mais, antigamente, 60, depois, em 2010, salvo o melhor juízo, passou para 70 anos, tá? Então, hoje, isso está afastado. Pessoas que têm mais de 70 anos hoje podem livremente escolher o regime de bens que vão adotar, tanto no casamento quanto na união estável, tá?
mais uma vez aí, né, a autonomia privada da parte sendo realmente vista e observada, né, sem a intervenção do Estado na vida do particular, tá? Então, isso aí é bem legal, né? Vocês com certeza devem se deparar por diversas vezes com pessoas que têm aí um casamento pelo regime da separação legal de bens, e agora essas pessoas podem escolher o regime que assim bem entenderem, tá? Vamos lá, pessoal. Mais uma outra inovação aqui nas escrituras, tá? A gente sempre teve aqui a escritura de diretivas de vontade, que é aquela escritura onde a parte, antes de uma eventual incapacidade civil, já determina, né, os seus desejos para a vida, né, em caso de internação em uma UTI ou algo assim, né, decidir quando quer ou não uma sobrevida, quando deseja, né, que eventualmente, né, quando possível, segundo a legislação, né, aquela vida artificial seja encerrada, tá? E hoje se possibilitou, através do artigo 396, uma escritura chamada de autocuratela, tá? O que é essa escritura? A parte hoje decide, desde já, em caso de uma incapacidade futura, quem serão os seus curadores, tá? Por vezes, né, a legislação ali já determina quem serão os seus possíveis curadores. Cônjuge, filhos, né, entre outras pessoas, já há um rol ali que é observado pela lei, mas hoje você pode vir num cartório de notas no Rio de Janeiro, aqui no 15º ofício de notas, e dizer, olha, em caso de uma incapacidade futura, eu gostaria de ser curatelado pelo meu amigo José, tá? É uma pessoa que eu tenho grande confiança, eu acredito que ele vai ser a pessoa que vai me dar o maior suporte, que vai, enfim, entender tudo que eu preciso na minha vida particular, assim como patrimonial. Então, você desde já escolhe quem serão os seus curadores, inclusive podendo nomear mais de um curador para finalidades diferentes, tá? Então, isso é uma grande inovação. O único ponto aqui, essa escritura tem efeito suspensivo até que se venha, em caso de realmente incapacidade, uma decisão judicial que corrobore o desejo da parte, tá? É óbvio, né? Isso aqui é apenas para dar uma legalidade, né, em eventual intervenção do Ministério Público para verificar se de fato está sendo observado tudo, mas com toda certeza absoluta, uma vez já tendo sido escolhido, né, pela parte o desejo de quem vai ser seu curador, o juiz com certeza seguirá o desejo da pessoa, tá? E nomeará, ratificará, né, aquela escritura que foi feita, tá? Então, também uma grande inovação aqui no nosso mercado, e mais uma vez aí a autonomia privada da vontade, vou falar muito isso ao longo aqui, vem sendo cada vez mais observada, e isso aí realmente é uma tendência, tá? Bom, pessoal, essa aqui é uma inovação, esse próximo tema, que é de extrema relevância, tá? Vocês hoje, imagino quantas vezes vocês já se depararam com uma compra e venda, né? Uma pessoa querendo vender um imóvel, e quando você vai ver lá, o imóvel ainda está em nome do falecido, né? Ou seja, está lá em nome ainda do pai, da mãe, e os filhos já desejando vender aquele imóvel, tá? E muitas das vezes deparamos com uma pessoa dentro do rol dos herdeiros incapaz ou menor de idade, tá? Hoje, em razão do provimento 447, aqui no estado do Rio de Janeiro, passou a ser possível a realização de inventário extrajudicial, mesmo havendo menores ou incapazes dentro do rol de herdeiros, tá? Ou seja, não há mais necessidade, nenhum quesito que se vá para o judiciário para realizar uma escritura de um ato de inventário, tá? É possível, mesmo havendo menores ou incapazes, né, ou curatelados, enfim, que se faça a partilha na via extrajudicial, o que demora hoje, uma média, algo em torno de 2, 3 semanas, mais tardar um mês, a gente consegue realizar um inventário do início ao fim na via extrajudicial, tá? O único requisito para isso é, caso a partilha seja igualitária, ou seja, né, temos 3 filhos, então cada um vai receber um terço, um terço, um terço, não há necessidade nenhuma de autorização judicial prévia. As partes podem vir aqui, né, o menor, né, ali representado ou assistido, em caso, de ser maior de 16, menor de 16 anos, tá? Mas sem autorização judicial, podendo lavrar a escritura de inventário na forma, né, da partilha igualitária, né? Ou seja, a partilha ideal pela lei.
E caso essa partilha não seja equânime, ou seja, as partes venham a dispor de um modo diferente daquela partilha na forma que a lei determina, aí sim pode ser feito por cartório, mas nesse caso necessitaria ser levado ao judiciário, né, para que o Ministério Público observe se não há nenhum prejuízo para o menor ou para o interditado, e aí, sendo possível, mediante uma autorização judicial, a gente lavrar a escritura de inventário também em cartório, tá? Isso aqui torna, né, a vida, né, da maioria das pessoas muito mais fácil, porque quantos e quantos casos a gente viu que foi, né, um inventário que demora 10, 15, 20 anos na justiça, porque tem um menor envolvido, né? Então, isso aqui hoje, o Estado do Rio de Janeiro está realmente de parabéns, o Tribunal de Justiça do nosso Estado está de parabéns, porque viabilizou e possibilitou as partes de ter acesso à justiça de modo muito mais rápido, né, pela via extrajudicial e não mais aquela porta tradicional do judiciário que a gente está acostumado, né? Só a título de informação, também gostaria de dizer que há muito tempo, inclusive isso aqui, acho que desde 2015, salvo o melhor juízo, é possível a realização também de um inventário em cartório, mesmo havendo testamento, tá? Isso aqui sempre foi uma dúvida de muitas pessoas se era possível a realização de um inventário em cartório tendo testamento, tendo falecido deixar testamento. E é possível sim, tá? Isso, então, você apenas precisa cumprir o testamento, que é um procedimento à parte do inventário, tá? Que é na justiça, demora ali 1, 2 meses, às vezes, é um procedimento normalmente muito rápido, e depois, com a sentença de cumprimento do testamento, vira o cartório, e o cartório vai lavrar a escritura de inventário, ratificando ali o desejo do testador, tá? Muito bem, pessoal. Então, seguindo, estamos com alguma pergunta já, Rick? Ou ainda não? Ainda não, Thiago. Por enquanto, ninguém Maravilha, levantou a legal. mão. Já entraram mais umas 30 pessoas aí, lembrando todo mundo. Quando tiver Legal, dúvida, maravilha. levanta a mão Eu no tenho uma, Zoom. eu tenho uma E pergunta. quem É, falou? Flávio? Flávio, Bom, Thiago. pode, como a gente fez essa pausa, pode fazer a pergunta, né? Mas as outras Eu pessoas, que por estou numa favor, levantem outra a mão que a tela gente vai abrir aqui, o momento. eu estou com Ah, uma outra tela aqui, às vezes eu não estou vendo vocês. Então, se tiver alguma pergunta, me interrompa com áudio, que aí eu vou conseguir responder caso necessário, tá? tá. Pode deixar que eu É, interrompo, pessoal. Levanta a mão que eu interrompo e aí abro a pergunta para vocês. Mas tá bom, diga tá aí, bom. Flávio. Desculpa, desculpa. Flávio, tem uma pergunta, é Não, isso? Quando tem um litígio entre os herdeiros, é, e o juiz manda ir para o partidor e vai para o partidor, depois que for para o partidor, pode fazer a escritura em cartório se todos estiverem de acordo, ficar tudo em conjunto de todos os Sim. herdeiros? Certo. Hoje, Flávio, único óbice para realizar um inventário em cartório, tá? É havendo litígio entre as partes, tá? Nesse caso, é a única realmente via que você não consegue vir para o cartório. Você necessariamente teria que ir para a justiça. Mas nesse caso, uma vez tendo ido para o partidor e tendo sido feito lá o acordo entre as partes, você pode solicitar ao juiz, né, que faça a convolução do rito judicial para o extrajudicial, né, suspendendo o processo ou extinguindo o processo e trazendo para a via extrajudicial, tá? Então é super possível. Em qualquer possibilidade, ainda que haja eventual litígio, chegou a um acordo, conseguiu chegar a um acordo, pediu ao juiz que se convole da via judicial para a via extrajudicial. É super possível, tá? Obrigado, obrigado. Maravilha. Bom, vamos lá, seguindo então, pessoal. Bom, outra grande inovação aqui, tá? Que é uma estrutura já conhecida, com certeza, né, pela maioria, contudo não com essa especificidade, que é a possibilidade da estrutura de nomeação de inventariante, na qual o cartório vai certificar nessa escritura quais são aqueles valores de impostos e emolumentos necessários à lavratura do inventário e caso o espólio tenha dinheiro em banco, né, ou seja, muitas das vezes o espólio deixou imóveis e também uma continha em banco, da qual, uma vez falecido, o RCPN, né, comunica aos bancos, né, sobre o falecimento, né, há uma comunicação, e muitas das vezes a conta ali já é bloqueada, né, os herdeiros não podem ter mais acesso, mas hoje é possível, né, pelo artigo 456 da Consolidação, a realização de uma escritura de nomeação de inventariante,
aonde o cartório, uma vez certificados os valores dos emolumentos e dos impostos do ITCMD, que é o Imposto de Transmissão, Doação e Causa-Morte, consignado isso na escritura, os herdeiros, né, ou o inventariante, ir até o banco, tá, e levantar aquele valor que havia na conta do espólio, apenas o valor necessário para pagamento dos impostos e emolumentos, tá? Então, isso viabiliza muito, né, aquelas herdeiros, pessoas que não possuem os recursos necessários para realizar o inventário, por vezes ficam ali tendo que levar o inventário para a justiça, para que então, né, se pague os impostos ao final do procedimento, mas hoje, se o espólio tiver recursos, né, no banco, é possível que o inventariante vá até o banco e levante os valores necessários para o pagamento dos impostos e emolumentos, e aí sim é possível viabilizar então a escritura, tá? Bom, isso aqui é em razão do provimento 456. Só um minutinho, pessoal. Deixa para depois. Tá, não pode não ter problema. Desculpa, pessoal. Vamos lá. Então, isso aqui em razão do artigo 456, tá? Da nomeação de inventariante. Outra grande possibilidade, também nessa linha, tá? É a venda de bens do espólio sem autorização judicial. Isso aqui é em razão do provimento 77, aqui do Tribunal de Justiça do Rio, tá? E vale apenas para o Estado do Rio de Janeiro, que é a possibilidade de os herdeiros, antes mesmo de lavrar um inventário, tá? Isso aqui, para vocês corretores, é de extrema importância. Me parece que realmente vocês podem passar a se utilizar dessa ferramenta antes mesmo da realização do inventário. Se fazer uma venda de um imóvel do espólio sem que tenha prévia autorização judicial para esse fim, tá? Desde que o produto da venda, né, do pagamento ali da compra e venda, se destine ao pagamento do ITCMD e dos emolumentos do inventário, tá? Então, isso passou a ser possível em razão do artigo 453 e o provimento 77, tá? Como eu falei, apenas tem validade para o Estado do Rio de Janeiro e traz uma possibilidade de as partes não mais terem que recorrer à justiça para então solicitar um alvará judicial, né, de autorização de venda para algum dos imóveis. O imóvel tem que estar circunscrito aqui no Estado do Rio de Janeiro, tá? Isso é relevante, então não pode ser um imóvel situado em São Paulo, por exemplo, em nenhum outro lugar, aqui no Rio de Janeiro. E desde que esse pagamento do preço se destine, né, como parte no pagamento do ITCMD, dos impostos necessários ao inventário e dos emolumentos também, tá? O único ponto é importante relembrar que as partes se comprometem a lavrar a escritura de inventário após recebido o dinheiro da compra e venda em até 90 dias após a assinatura da escritura de inventário, tá? Então, isso aqui realmente me parece que vocês, corretores, né, enfim, entre outros colegas aqui também presentes, advogados, enfim, devem e podem passar a se valer disso aqui como uma ferramenta para viabilizar os negócios jurídicos, né, de compra e venda de imóveis que estão em inventário ou com algum gravame que impossibilite, né, a transação de imediato, tá? Bom, mais uma inovação, agora falando sobre o divórcio com filhos menores ou incapazes, né? A Lei 11.441, né, sempre dispôs, né, sobre o inventário, o divórcio, tá? Dizendo que não podia haver, né, nesses atos filhos menores ou incapazes, tá? Contudo, hoje é possível a realização de uma escritura de divórcio, ainda que tenha filhos menores, sem prévia autorização judicial, ou seja, as partes vêm no cartório e realizam o divórcio, extinguindo o vínculo, né, conjugal de imediato, tá? E vão consignar na escritura que as ações referentes à guarda, visitação e alimentos dos menores serão formalizadas em até 30 dias após a assinatura da escritura de divórcio. Mas hoje não é mais um óbice, tendo filhos menores, que você realize, né, uma escritura de divórcio imediatamente, tá? O que antes era um óbice, agora não mais é, desde que você fique consignado, que vocês farão a propositura, né, da ação, né, que as partes farão a propositura da ação em até 30 dias após a realização da assinatura do divórcio, tá?
E desde já as partes já podem, de antemão, né, depois da assinatura desse divórcio, adquirir bens móveis sem comunicação com o cônjuge, entre outros atos aí, né, relevantes com a extinção do casamento, tá? Então, também mais uma grande inovação que traz aí possibilidades inúmeras para todos nós, tá? Bom, pessoal, falando aqui, isso aqui eu vou dar apenas uma dica, um spoiler rapidamente, tá? Sobre o testamento, tá? Aqui no Rio, muitas pessoas têm essa dúvida, né? Olha, eu não queria fazer um testamento porque alguém pode ir lá e pegar uma cópia do meu testamento, né? Tomar posse lá daquilo, do meu conteúdo, até meus herdeiros, eu quero, né, privilegiar um herdeiro apenas, né? Um filho apenas que me dá mais atenção, mas não quero gerar um constrangimento em caso de um outro filho pegar uma cópia do meu testamento, tá? Aqui no Rio de Janeiro, tá? O testamento público, ele é privado, tá? Diferentemente das escrituras de modo geral, que a gente sabe que qualquer pessoa pode vir no cartório solicitar uma segunda via, tá? Aqui no Rio de Janeiro, o artigo 297 da nossa consolidação proibiu a expedição de certidão de testamento para qualquer pessoa, tá? Só é possível a expedição de um testamento hoje, nos cartórios do Rio, mediante o próprio testador presente no cartório solicitando uma segunda via, tá? Por autorização judicial, ou, ou um terceiro em posse da certidão de óbito, demonstrando que o testador então faleceu, e obviamente que ali para o cumprimento do testamento vai se pedir uma segunda via, tá? Mas hoje, então, não se expede aqui no Rio de Janeiro nenhuma certidão de testamento, tá? Para terceiros. Então, testamento, apesar de ser público, ele é um ato privado e ninguém pode ter acesso, tá? Informação importante porque eu vejo muitas pessoas indagando, mas meu testamento sendo público, outras pessoas poderão ter acesso, né? Vai ter acesso à minha vida, ao que eu, né, deixei ali dos meus legatários, dos meus herdeiros, e não. Podem ficar tranquilos quanto a isso, tá? Bom, falar agora um pouquinho, tá, sobre os atos notariais eletrônicos, tá? Tiago, Sabemos, né? Oi, pois não. aproveitando que você está virando o tópico, a gente tem uma pergunta do André, associado da BNI. Pode ser agora? Pode, por favor, André, vá. só ativar seu som. Boa tarde, obrigado, Thiago. Gosto muito do 15º, sempre recomendo, sempre faço com a Flávia Baroni, manda um abraço para ela, por favor. Oh, que legal, André. Obrigado. Obrigado a você. Com relação à venda dos bens do espólio sem prévia autorização judicial antes do inventário, desde que a venda se destine ao pagamento dos emolumentos e do ITCMD, Isso. vai ser difícil coincidir o valor dos impostos e com o valor do bem. Existe um limite? E o que se faz com a diferença do valor? Fica provisionado? Certo. Boa pergunta, tá, André? Hoje, aqui no cartório, a gente tem feito o seguinte: a gente faz uma conta, tá, em nome do cartório, uma conta bancária em nome do cartório, tá? O comprador, então, deposita o valor da compra e venda na conta do cartório. O cartório vai, então, pagar as guias dos impostos do ITCMD e também o recolhimento dos emolumentos para a escritura de inventário, tá? E a diferença o cartório, então, vai, enfim, pagar aos vendedores. Fica como Oi? se fosse... ele paga, ele distribui a diferença? Ele distribui a diferença conforme ficou determinado na escritura, né? Para os vendedores, de modo geral, se mais de um, ou apenas para o vendedor, se um só, tá? Tá bom. É assim que a gente tem feito. Mas também é possível as partes combinarem ali de que, né, o próprio comprador, já fiz assim, o próprio comprador, ele mesmo paga, né, as guias dos impostos e emolumentos, recolhe os emolumentos e a diferença paga, então, aos vendedores, tá? Não, para que não, assim, então se a pessoa tiver um bem que um valor muito superior aos impostos, ele vai poder na prática vender, paga os impostos e ele já tem liquidez daquela diferença entre o valor do imóvel e dos Com impostos. certeza. Ah, É isso aí. Essa é a grande inovação, porque antes, né, a gente precisaria depositar o dinheiro em juízo, né? E ali o juiz, né, ficaria com o dinheiro bloqueado, né? Exatamente essa é a grande inovação. É possível que a diferença do preço entre os impostos, né, e emolumentos, após pago isso, seja paga então ao vendedor, tá?
e, naturalmente, em até 90 dias, há o compromisso desses vendedores de realizar necessariamente a escritura de inventário, tá? Entendi. Tá bom, obrigado. Imagina. Acho que tem mais alguma pergunta do Márcio, é isso? Acabou de entrar uma pergunta do Márcio aqui, levantou a mão agora. Pode ser? Legal, se quiser eu faço agora, senão a gente já passa para o próximo tema. Tá. Márcio, sem querer ativei o mudo quando você já tinha aberto o som. Você pode abrir novamente, por favor? Não sei se está me ouvindo agora? Está tudo certo? Agora sim. Pode falar. Sim. Olha só, minha pergunta é do seguinte sentido, com relação aqui à escritura de inventário extrajudicial, mesmo com menores incapazes, nos casos de quando não há partilha equânime, né? Mas e se a partilha é equânime, no caso de não haver uma equanimidade, vai ter que se requerer uma autorização judicial, correto? Mas e se a partilha não for equânime, mas ela for favorável ao menor ou ao incapaz? Eles ficarem com a maior parte ou até a totalidade, ainda assim vai ter que ser requerida uma autorização judicial para lavrar, mesmo que seja favorável a eles? Excelente pergunta, Márcio. Isso vem o tempo todo como uma das perguntas, tá? E nesse caso, sim, tá? Por quê? Muitas das vezes, né, não necessariamente aquele imóvel que tem maior valor, né, e que fique para o eventual menor, o melhor bem do espólio. Por vezes é um imóvel que você não consegue vender, por vezes é um imóvel que tem dívidas enormes, por vezes é um imóvel que gera um custo de manutenção muito alto. Então, não necessariamente esse bem, por mais que tenha um valor maior, será o bem de melhor avaliação do espólio. E aí, nesse caso, o Ministério Público, né, por ser um menor ou um interditado, deverá, né, fazer ali a avaliação para entender que de fato não está havendo nenhum prejuízo, né, para o menor ou para o interditado, tá? Então, nesse caso, sim. Só não precisa de autorização judicial naquela partilha equânime mesmo, tá? O padrão na forma do artigo 1829 do Código Civil. Assim, só para complementar, mesmo, vamos supor, mais de 2, 3 herdeiros, todos renunciem em favor do menor, do incapaz, né? Justamente para que aquilo ali, as pessoas tenham a sua renda e aquilo ali proporcione uma renda para o irmão incapaz, para o irmão menor. Aí já muda o cenário. Em caso de renúncia, tá? E a renúncia, né, não pode ser de parte, a renúncia tem que ser do todo, né, do patrimônio. Neste caso, sim, o herdeiro poderá, aquele menor que sobejou na linha sucessória, ele vai poder fazer, né, o representante dele, né, no caso, vai poder fazer o inventário extrajudicial sem autorização judicial, porque os demais herdeiros já saíram da linha sucessória mesmo, só sobrou ele, tá? Exatamente. Não tem problema não. Pelo esclarecimento. Muito obrigado. Maravilha, maravilha. Bom, então eu posso seguir ou temos mais alguma pergunta nesse tema? Porque eu acho que esses dois temas foram bem legais, né? Bem importantes, assim, que trouxeram grandes inovações, né? André, sua pergunta é sobre esse tema ainda? André... na verdade, é um complemento sobre essa dúvida que eu já tinha. No caso, é só se houver menor ou incapaz, ou se não houver menor ou incapaz, é possível o extrajudicial sem autorização prévia, se não for igualitário. Não havendo menor ou incapaz, é o padrão do inventário extrajudicial, tá? Eu não sei se é isso que você quis perguntar, mas é o padrão comum, né? Você pode recorrer à justiça ao extrajudicial a qualquer tempo, só não pode em caso de litígio. Tá bom, obrigado. Tá? Muito bem, então, Agora pessoal, sim. vou seguir. Bom, vou falar um pouquinho agora dos atos notariais eletrônicos, tá? Sabemos que a pandemia, né, ela trouxe ali né, algumas inovações no setor extrajudicial, tá? E o maior deles, provavelmente, né, foi a possibilidade da realização de escrituras de qualquer modalidade, tá? De modo totalmente eletrônica, 100% eletrônica, tá? Ou até mesmo híbrida. Algumas partes presenciais no cartório, outras partes à distância, tá? Eu já fiz escrituras com pessoas em vários lugares do mundo, né? Japão, Estados Unidos, Canadá, enfim, Europa de modo geral, tá?
E isso só é possível em razão do provimento 149 do Conselho Nacional de Justiça, tá? Que hoje regularizou totalmente os atos notariais, tá? Para que se faça uma escritura, né, totalmente eletrônica, basta que a parte peça ao cartório um certificado do e-notariado, tá? Esse certificado também é feito de modo remoto, ele é um certificado com chave ICP Brasil, o que dá a segurança de que aquela parte está ali assinando aquele ato mesmo, é ela mesma que está assinando, fora também que para esses atos eletrônicos é necessária a realização de uma videoconferência que fica gravada, né, para o Tribunal de Justiça, né, certificando, né, para o Conselho Nacional de Justiça, melhor dizendo, certificando então que as partes compareceram virtualmente, foi lido a escritura, né, as partes, e elas concordaram com aquele teor, tá? E após a leitura, após feita a leitura e todas as partes de acordo, então as partes assinam, né, pelo próprio celular. É um aplicativo que você faz no seu celular e notariado, e ali você assina uma escritura totalmente eletrônica, estando em qualquer lugar do mundo, tá? Então, ou seja, não há mais fronteiras, né, para que se faça uma escritura pública hoje, tá? Só temos um único requisito de competência aqui, que é em caso de compra e venda, tá, de imóvel, há necessidade de que o tabelião escolhido para a lavratura da escritura notarial eletrônica seja do local do imóvel, onde o imóvel está situado, ou do local de domicílio do comprador, tá? Ou donatário, em caso de doação também, tá? Então, o único requisito hoje para se fazer uma escritura eletrônica seria esse requisito da competência. Para que se faça, tem que ser o tabelião do local do imóvel, tá? Em caso de compra e venda ou doação, ou do local de domicílio do comprador ou donatário. Todos os demais atos têm livremente a possibilidade de se realizar sem essa regra da competência, tá? Então, ou seja, tornou aí muito mais ágil, né? Ou seja, muito mais conforto de modo geral para os clientes, sem dispêndio de tempo de deslocamento, é possível a realização de uma escritura totalmente eletrônica, tá? Isso aí é uma grande inovação em que hoje eu faço assim inúmeras e inúmeras escrituras. Eu diria hoje que acho que mais de metade dos meus atos hoje aqui no cartório são eletrônicos, tá? Então realmente pegou, né? E cada vez mais vai ser uma tendência que as pessoas não venham mais presencialmente no cartório, né? Vai ser difícil receber presencialmente as pessoas. O mundo hoje cada vez mais é digital e vai ser assim mesmo, tá? Muito bem, pessoal. Vou falar agora um pouquinho da adjudicação compulsória. Esse tema é um tema muito importante, tá? Passou a ser possível, tá? Em razão do provimento 150 do Conselho Nacional de Justiça, o artigo 440-A, a possibilidade da realização da adjudicação compulsória, que se trata de um procedimento, né, que era exclusivamente dentro do judiciário, passou a ser possível a adjudicação compulsória extrajudicial, tá? E aí, o que é a adjudicação compulsória, né? É aquela parte que tem uma escritura, né, ou particular ou escritura pública, de promessa de compra e venda ou promessa de cessão, da qual o vendedor, o promitente cessionário, sumiu, né? Você não tem mais contato com ele, você já tem a prova da quitação do pagamento do preço, mas não consegue, né, ter acesso ao promitente vendedor ou ao promitente, né, cedente, e não consegue, então, realizar a escritura definitiva do seu imóvel, tá? Então, você comparece aqui no cartório com o contrato de promessa de compra e venda, tá? A prova da quitação, e a gente então vai fazer uma escritura de ata notarial de adjudicação compulsória, tá? E essa escritura vai servir como base para, né, o procedimento próprio que se faz no registro de imóveis, tá? Então, a adjudicação compulsória, ela é um procedimento que acontece, na realidade, dentro do registro de imóveis, tá? Então, o processo de adjudicação, o procedimento de adjudicação, ele se realiza dentro do cartório registral, contudo, há necessidade da escritura de ata notarial prévia. E aquela escritura, então, vai contextualizar, né, todo, né, aquele caminho da posse, ou seja, o contrato de promessa de compra e venda e, sobretudo, né, a prova da quitação, que é o item mais importante para a adjudicação compulsória, tá?
Há uma dica muito importante aqui nesse cenário, que por vezes, né, a gente vê isso acontecer, as partes perdem, né, o comprovante da quitação do pagamento, né, ou seja, aquela nota promissória muito antiga, né, que a escritura de 1980, você já não tem mais as notas promissórias, pagou o preço, mas não consegue achar aquilo, ou seu avô, ou algo assim. E hoje é possível, tá? É uma grande dica isso aqui, em razão do artigo 1257, parágrafo 2º, é possível que a prova da quitação seja substituída pelas certidões forenses, em nome das partes que estão ali integrando o polo ativo e passivo da compra e venda, tá? Demonstrado que não há, entre aquelas partes, nenhuma ação de cobrança ou de rescisão da compra e venda ou da promessa de compra e venda, tá? Demonstrando, então, de modo indireto, que o pagamento, então, aconteceu, né? Então, se, né, o vendedor nunca ingressou com uma ação de rescisão, ou de cobrança, ou de anulação daquela compra e venda, muito me parece que, então, né, essa quitação de fato aconteceu e passa a ser uma prova de que, né, houve a quitação do preço, tá? E, então, é possível a realização da ata notarial de adjudicação compulsória e que será levada para o registro de imóveis para que se faça, então, ali o ingresso, né, da qualificação positiva ou negativa, né, da matrícula e, obviamente, né, vendo que não há nenhuma exigência a ser cumprida, enfim, demonstrado que você também tentou contato com o promitente vendedor sem sucesso, se realizará, então, né, o ingresso daquela adjudicação compulsória no fólio registral e você passa a adquirir a propriedade mediante uma adjudicação compulsória, tá? Outra dica legal aqui é que me perguntam muito, mas o ITBI, ele pode ser pago apenas lá no ato do registro ou ele tem que ser pago já aqui no momento da adjudicação compulsória, tá? A gente estudou muito esse tema e entendemos, sim, com os registradores, que é possível que o ITBI seja pago apenas no ato do registro, tá? Isso aqui é exclusivamente para a adjudicação compulsória. A gente sabe também que tem, né, aquela grande dúvida, né, que o STF já julgou que o ITBI só pode ser cobrado no registro de imóveis, tá? Mas aqui no cartório, né, a gente segue, né, o princípio da legalidade e a Prefeitura do Rio de Janeiro ainda continua cobrando, né, o pagamento do ITBI para transações imobiliárias no ato da escritura. Então, a gente aqui não pode, né, enfim, isentar as partes do recolhimento do ITBI em transações de compra e venda. Mas, nesse caso da adjudicação compulsória, como o procedimento da transferência em si acontece lá no registro de imóveis, é possível que o ITBI seja pago apenas nesse momento do registro de imóveis, tá? Então, esse é um tema legal também. Com certeza vocês já viram diversas partes que chegam lá, eu tenho um imóvel, eu gostaria de vender, e quando você vai ver, ela só tem uma promessa de compra e venda, nunca conseguiu o título definitivo, e aí está uma grande possibilidade aqui, né, uma ferramenta muito interessante para se legalizar um imóvel hoje em promessa de compra e venda, quando você não acha mais o vendedor, enfim, né, nesse caso, tá? Muito bem, pessoal. Falar agora um pouquinho também sobre a uso capião extrajudicial. Esse aqui também é um tema muito interessante, tá? Ele já não é mais um tema muito novo, ele vem em razão do provimento 65 de 2017, mas ele é um procedimento que, por vezes, é bem complexo, né? Maioria das vezes a gente vê diversas exigências no registro de imóveis, e com certeza, né, acaba afastando um pouquinho ali o interesse das partes de recorrer aos capião extrajudicial. Mas a boa notícia é que a gente vem conseguindo cada vez mais ter êxito no registro nos capiões extrajudiciais, porque hoje o procedimento está mais redondo, né? Naquele início ainda não tinha o provimento, a gente ainda não conseguia entender exatamente quais eram os requisitos necessários que o registrador precisava para conseguir, né, obter de fato, né, a qualificação positiva daquela matrícula e, por fim, registrar. Mas hoje a gente consegue detectar quais são os pontos de maior exigência e, desde já, se possível, né, se a documentação tiver em ordem, já conseguir na ata notarial, que também é feita, aportar ali todas as exigências que o registro de imóveis já normalmente faz. E hoje, aqui no cartório, a gente já conseguiu registrar aí, com certeza, pelo menos umas 20 atas notariais nos últimos meses,
com um procedimento totalmente extrajudicial, sem ter que recorrer ao judiciário, tá? E trazendo ali essa inovação interessante, tá? Inclusive, a gente fez aqui uma pesquisa no portal registral estatístico, tá? Que é um portal da Noreg, e verificou que no Rio de Janeiro aconteceram 88 registros de uso capião extrajudicial em 2023. Não é um número muito grande, mas quando a gente olha, né, para aquele cenário lá do início do provimento, que vimos que nenhuma pessoa conseguia registrar, né, uma uso capião nesse cenário, já melhorou muito, né? A gente hoje consegue entender que é possível, desde que você traga a documentação mínima necessária que ateste a natureza da posse, o tempo da posse, é possível que se legalize um imóvel também pela via da uso capião extrajudicial, tá? Então, isso aí também é mais uma grande dica, super legal, para que vocês possam levar os seus clientes, né, trazendo a possibilidade da legalização dos imóveis, que por vezes é apenas uma posse, né? A pessoa quer passar, quer vender, mas não pode, né, oficialmente falando, porque se trata de uma posse apenas, tá? Muito bem. Vamos seguir, então. Vamos Tiago, falar aqui agora. Pois não, pois não. a gente tem uma dúvida aqui da Adriana Teixeira, também associada à BNI. Podemos abrir agora? Pode, por favor. Oi, tá me ouvindo? Estamos ouvindo, Adriana. Sim. Eu vou deixar para o final, já que ele passou. São dúvidas de exemplos, né, de duas situações de escritura definitiva, dando 80% do valor, mas faltando 20% em notas promissórias. Pode fazer uma escritura definitiva faltando, sem concluir o valor? Por exemplo, você dá 80%. Você está falando sobre o tema da adjudicação compulsória, é isso? Não, seria um exemplo de uma escritura definitiva de compra e venda, onde a pessoa, um imóvel de 7.500, a pessoa está dando 7.800, está dando 7 milhões. Isso vai dar, daqui a 4 meses, 800 mil. Certo. Entendi sua pergunta, tá. Isso aí, um dos requisitos da compra e venda imobiliária por escritura pública é a quitação do preço, tá? Então, esse é um dos requisitos, né, do qual vai ser, inclusive, aferido pelo registrador o cumprimento daquela obrigação, tá? Contudo, a gente consegue fazer uma escritura definitiva de compra e venda desde que o saldo do preço ela fique como dívida em nota promissória pró-soluto, tá? É uma possibilidade de você constituir essa dívida mediante uma nota promissória que se desvincule do contrato de compra e venda, tá? Então, você vai firmar o contrato de compra e venda e vendedor e comprador vão ficar com uma nota promissória apartada da compra e venda como dívida ali e crédito, tá? Então, é possível, nessa única modalidade, realizar uma compra e venda definitiva com parte do preço a ser paga no futuro, tá? Agora, aí o registro só vai ser feito após a finalização da última parcela, né? Não, aí que tá, exatamente. Você fazendo uma nota promissória pró-soluto, ela se desvincula do contrato de compra e venda, tá? E se dá a quitação da compra e venda ali imobiliária. O registrador vai registrar naturalmente, sem nenhuma exigência nesse sentido. E comprador e vendedor ficarão com uma nota promissória, né, entre eles como, né, um título executivo extrajudicial para pagamento, tá? Então, é uma dívida que vai se constituir fora da escritura, mas vai se dar a quitação da escritura, sim. Perfeito. Tá? É uma grande possibilidade também, né? Porque às vezes as pessoas querem fazer uma transação que só vai pagar mais no futuro, tá? E aí as pessoas também às vezes não querem fazer uma promessa de compra e venda, né? Querem fazer logo uma definitiva. A possibilidade é essa, uma nota promissória em caráter pró-soluto, tá? Desvinculando, né, o saldo do preço da escritura de compra e venda. O que possibilita também do vendedor já poder aplicar em outro imóvel, né? A partir da escritura definitiva, né? Claro, com certeza. Para efeito de lucro imobiliário, né, entre outras coisas, com certeza absoluta. Isso mesmo. A grande palavra-chave aí é pró-soluto. Né? É isso. O pulo do gato aqui é a realização de uma nota promissória em caráter pró-soluto, e não pró-solvendo, tá? A pró-soluto, ela se desvincula do título.
e passa a ter, então, um caráter individualizado do valor a ser pago. E a compra e venda é registrada naturalmente. Tá bem? Eu tenho uma outra sobre Tiago, inventário, mas eu vou fazer lá no final. Pois não. Obrigada, Thiago. obrigado, Adriana. A gente tem uma outra dúvida aqui da Daniela, também associada à BNI, mas ela disse que o áudio dela está um pouco ruim, então ela escreveu a dúvida para eu ler, mas Claro. ela está aí com a mãozinha levantada e assistindo a gente. Ela falou, Tiago, tudo bem? Meu som está ruim. Sobre a adjudicação compulsória extrajudicial. Você já fez algum? O tempo que leva? Como é feita? E 2, no caso, o título de propriedade está em nome da empresa dona do terreno, porém foi sendo vendida como termo de cessão de direitos e está na família há 50 anos. Não tem dívidas nem de SPU, nem de ITBI. Ideia de previsão de tempo, o RGI já está em nome dos herdeiros. Deu para entender? Eu fui lendo, sim, mas não. Eu posso Tá. colocar Não, por vamos lá. escrito, se preferir. Procedimento em si, os requisitos básicos, tá? Isso eu vou falar de modo, né, superficial, porque cada caso é um caso, é a gente ter um contrato, né, seja público ou particular, de promessa de compra e venda ou promessa de cessão, tá? Esses são os requisitos básicos, juntamente com a prova da quitação do preço e a constituição em mora do vendedor. O que significa isso? Você ter uma prova de que você notificou o vendedor, ainda que, né, sem que ele tenha respondido, não tendo achado ele, né, por edital ou por e-mail ou por qualquer outro meio, mostrando que você tentou contato com ele e não conseguiu êxito para a lavratura da definitiva. São esses 3 requisitos, tá? Uma vez tendo esses 3 requisitos, basicamente você tem tudo que é necessário para uma adjudicação compulsória. E aí se lavra uma ata notarial. A ata notarial é essa que vai relatar esse conteúdo, depois se leva para o registro de imóveis e lá o registrador vai verificar os requisitos mais detalhadamente para, então, registrar ou não, né, na matrícula do imóvel. Quanto tempo isso leva? Não se sabe ao certo, porque aqui, né, uma vez tendo esses documentos, acredito que em 2, 3, 4 semanas, um mês, a gente consiga lavrar a ata notarial. A parte do registro de imóveis, pela lei, são 30 dias. Pela lei 6.015, o registrador tem 30 dias, 15 para fazer o exame e mais 15 para registrar em caso não tendo exigências. O que vai passar a tornar um ato demorado aí vai ser as possíveis exigências que o registrador vai entender necessária para fazer a qualificação positiva do título dentro da matrícula, tá? Então é isso que vai tornar um ato mais demorado, tá? Então, muito subjetiva a questão do tempo. Ela falou ali depois sobre ter havido uma cessão de direitos, né? E aí a pergunta é: cessão de direitos hereditárias ou cessão de direito aquisitivo? Se for cessão de direito aquisitivo, está dentro do requisito. É isso mesmo, é possível se realizar uma adjudicação compulsória. Agora, se o título dela foi uma cessão de direitos hereditários, aí não é possível a adjudicação compulsória. Neste caso, você tem que abrir o inventário como cessionário, né, do crédito sucessório e fazer um inventário, tá? E se arrolar como um dos herdeiros cessionários, tá? E aí vai se verificar ali qual foi, né, o quinhão que foi cedido. Mas aí são mais detalhes, eu estou aqui de modo superficial, dando, né, uma passada sobre esse tema. Mas, havendo cessão de direitos hereditários, não é o caso de adjudicação compulsória. Acho que foi isso que ela perguntou no segundo item, tá, Rick? Mas eu não sei se realmente eu consegui responder desse modo. Deixa eu ver se ela me mandou alguma mensagem aqui. Ela botou: a empresa está na massa falida do Banco Central, não tem como localizá-la. Aí ela respondeu: aquisitivo. Legal. Muito bem. Então, assim, se foi uma cessão aquisitiva, é um dos requisitos, né? Ela tem um contrato, né, de cessão dos direitos aquisitivos e a empresa está numa massa falida, né? Então, se ela não conseguiu acesso ao administrador, né, ao gerente ali da massa falida para conseguir a escritura definitiva, ela, então, está com todos os requisitos para uma adjudicação compulsória, tá? Faz o procedimento, leva para o registro de imóveis
e provavelmente ela vai conseguir êxito. A gente acabou de conseguir um registro agora de uma adjudicação, né, que era também uma cessão, né, de direitos aquisitivos, e o procedimento inteiro, que estava muito redondo, a documentação estava muito ok, demorou no todo em torno de 1 mês e meio, mais ou menos 2 meses. Então, foi um procedimento muito rápido. Uma adjudicação compulsória hoje judicial leva aí tranquilamente, né, 2 anos, né, me parece um tempo médio para uma adjudicação compulsória judicial. A gente fazer em 2 meses é algo realmente de muito inovador, né, para o mercado. E isso traz inúmeras possibilidades para vocês todos, né, de novos negócios, né. Nosso maior intuito hoje é conseguir trazer, sair da ilegalidade, né, esses imóveis que estão no mercado, né, com cessão, né, com instrumento particular, porque isso é ruim para todo mundo, né? São imóveis que saem do mercado e a gente não tem acesso a eles porque não se tem escritura para fazer com eles, não se tem transação imobiliária para fazer com eles, não tem corretagem envolvida, porque muitas das vezes as partes tratam isso de um modo particular, com, né, um papel ali de pão, enfim, né? A gente sabe que isso acontece, então nosso intuito hoje é trazer maior ferramentas de legalidade possível para legalizar todo, né, os imóveis aí da nossa cidade, conseguir um cenário de mais fartura imobiliária para o nosso estado. Bom, acho que então foi Legal. respondido, né, Rick? Ela já Tudo pediu para te certo? agradecer, Thiago. Maravilha, maravilha. Obviamente que eu também vou deixar meus contatos no final aqui, e se alguém tiver uma dúvida mais específica, né, que precise tirar, também vai ser um grande prazer poder, né, ajudar nesse sentido, tá? Bom, vamos lá então. Pessoal, vou falar agora, estamos chegando já ao fim da nossa palestra, mas vou falar aqui sobre um tema que está sendo realmente um tema de muito burburinho, né? Hoje em dia, a maioria dos clientes que me procuram falando sobre o ITCMD, tá? O que aconteceu nesse último cenário? Foi aprovada, né, a emenda constitucional 132 de 2023, que é a reforma tributária, né? Acho que todo mundo já ouviu falar sobre a reforma tributária, já está em vigor, tá? E que essa reforma tributária trouxe, dentre as alterações, né, tributárias que ali aconteceram, a alteração da alíquota do ITCMD, que cada estado ali, né, fazia a sua própria liberdade, né, econômica dentro do estado para botar a sua alíquota do ITCMD, que ia até o limite de 8%, tá? Então, tinham estados como Manaus, por exemplo, que a alíquota era 2%, né? Tem estados como São Paulo, que a alíquota é 4% fixa. E com a emenda constitucional 132, hoje todos os estados da federação precisarão colocar suas alíquotas do ITCMD num padrão comum, que é a alíquota progressiva, tá? Que é de 4% a 8% sobre o patrimônio, né? Ou seja, em caso de doação ou em caso de herança, tá? Aqui no Rio de Janeiro, né, o nosso estado ele já trabalhava com essa alíquota progressiva, tá? Que era de 4% a 8%. Então, para o estado do Rio, a reforma tributária não trouxe nenhuma alteração relevante, tá? Mas para vários outros estados, né, do nosso país, sim, inclusive São Paulo, até ano que vem precisará se ajustar, né, com a legislação estadual para que se coloque também a alíquota progressiva. Isso acontecia de inúmeros inventários, doações, né, entre outros, né, atos, né, que se trabalhava com o ITCMD, as pessoas fugiam do estado do Rio, que tinha uma alíquota mais agressiva, e ia para outros estados, né, colocavam um domicílio em outro estado para pagar uma alíquota mais barata, tá? Então, um dos motivos, né, da reforma tributária também foi esse, afastar, né, essa divisa que as pessoas iam furando, né, por ali adiante, tá? Então, hoje, as alíquotas de todos os estados da federação precisarão se adequar na alíquota do ITCMD de 4% a 8%, tá? Contudo, o que hoje vem sendo muito discutido
é um projeto, tá, de resolução do Senado Federal, de número 57, de 2019, que tem como finalidade alterar, né, essa alíquota do ITCMD de 8% para 16%. Tá? Isso vem sendo muito discutido e a gente vem percebendo que isso está ganhando muita força, tá? E há uma grande chance, a gente acredita nisso sim, infelizmente, que vai haver uma alteração, né? Não se sabe quando, mas que há uma grande tendência de se haver uma alteração, sim, para o futuro da alíquota do ITCMD, de 8% para de 8% até 16%, que hoje é de 4% a 8%, pode passar a qualquer momento, né? Obviamente, visto ali o princípio de anterioridade, né? Entre outras, né, normas que tratam a matéria, passar de 8% até 16%, tá? E isso impacta, obviamente, na vida de todos os brasileiros, tá? Porque você entender que o seu patrimônio que você construiu ao longo de uma vida, em caso de falecimento ou doação, o Estado aí vai abocanhar uma parcela bem relevante do teu patrimônio, né? De 8% a 16% é uma alíquota muito alta, tá? Isso vem influenciado por países, né, do mundo afora que possuem alíquotas de até 40%, 50%, 60%. Né? Estados Unidos, por exemplo, ele tem uma alíquota lá de até 40%. Tá? Então, é um imposto de transmissão sucessória muito, muito alto. Tem uma faixa de isenção maior também, tá? Então, ou seja, patrimônios acima de um determinado valor que são tributados nessa faixa, mas eles chegam até 40%. França, por sua vez, chega até 50%. Inglaterra, eu acho que é um dos países que tem a maior alíquota do mundo, que chega até 60%, tá? Então, a gente está falando aqui de que hoje há uma tendência de que essas alíquotas, né, do ITCMD venham a aumentar, tá? E por isso se discute muito, né, todas as ferramentas aí de planejamento sucessório, né? Que aí se trata de testamento, doações antecipadas nesse momento, né? Antes de possíveis alterações, holding familiar, entre outros. Então, o mercado, de modo geral, anda muito aquecido nesse setor que se fala sobre inventários, tá? Então, fica aqui hoje registrado, né, que há uma resolução do Senado que visa esse aumento, tá? E a gente, todo mundo, todos nós, inclusive nós aqui presentes, temos que realmente pensar no futuro do nosso planejamento sucessório, porque isso realmente vai ser relevante para o futuro de todos nós e os nossos herdeiros, com certeza, tá? Esse tema aqui é muito legal. Eu tenho, né, um estudo mais aprofundado sobre isso, que aqui a gente não pode, né, obviamente, estender tanto pelo nosso tempo, mas é um conteúdo muito legal. Quem quiser saber mais sobre isso, em qualquer momento, por favor, me procure, a gente vai poder conversar melhor, porque há aqui algumas formas de planejamento sucessório que diminuem muito esse risco dessas alíquotas, tá? Muito bem, pessoal. E aí, fechando aqui, né, o nosso tema de hoje, tá? Hoje também é possível, né, e é uma possibilidade, né, de pouquíssimo tempo, em razão do nosso artigo 329, a possibilidade de se realizar escrituras, né, com a chamada vontade viciada. O que é isso? Sabemos que a gente precisa, inúmeras vezes, em uma compra e venda, ter, né, a outorga uxória ou a outorga marital do seu companheiro, do cônjuge, tá? E por vezes você não consegue, né, em razão, né, de um afastamento de corpo entre as partes, entre outras possibilidades. Por exemplo, compra e venda entre pai e filho, né? Sabe-se que a compra e venda entre pai e filho é nula, tá? Desde que se tenha, né, não será nula desde que se tenha a anuência dos demais filhos e do cônjuge, tá? E hoje o artigo 329 possibilita que as partes transacionem imóveis nesta condição, sem outorga uxória, sem outorga marital, sem anuência dos filhos ou cônjuge, em caso de compra e venda de pais e filhos, tá? Sem que haja essas anuências, tá? E a parte apenas fica ciente, isso vai ficar consignado na escritura, que essa escritura, né, tem um prazo de até 2 anos para se convalescer, não havendo, né, nenhuma discussão sobre essas outorgas em partes, entre as partes, né, ou seja, não havendo nenhuma discussão sobre isso, a escritura em até 2 anos após convalesce e o ato fica praticado e ratificado. Então, hoje não é mais um óbice a realização de uma escritura,
né, que haja necessidade de uma outorga marital ou outorga uxória, tá? Então, assim, o cartório não pode mais se negar a lavrar a escritura nesse quesito. O comprador tem que estar ciente, obviamente, né, dos riscos que corre, mas não há mais essa obrigatoriedade. As partes têm liberdade para transacionar, ficando certificado apenas que essa escritura fica em até 2 anos, né, sob suspeição, e após 2 anos, não tendo havido nenhuma reclamação de ninguém, o ato se convalesce, então concretizado o ato ratificado, tá? Bom, pessoal, eu falei aqui um pouco hoje sobre as nossas inovações da consolidação normativa. Foram temas, né, acredito eu, de bastante relevância, temas, né, muito novos aqui. E com certeza, né, caso algum de vocês precisem, né, se desdobrar mais, se aprofundar mais nesses temas, eu vou ficar, né, à disposição de vocês, tá? O nosso prazo já está um pouquinho, né? O nosso tempo já está acabando, tá? Eu vou deixar aqui, né, o meu e-mail, o meu telefone, caso algum de vocês precise, né, se aprofundar nesses temas, vai ser aqui de grande importância e eu vou ficar feliz de poder ajudá-los, tá? O meu e-mail é thiagomaciel@cartorio15.com.br, tá? E o meu telefone é o DDD 21 do Rio e é uma sequência de 59 direto, tá? 2155 final. Então é 99999-2155, tá? Bom, Rick, vou passar a palavra para você. Eu espero ter conseguido aí ajudar aos corretores, aos colegas aqui presentes e fico muito feliz aqui de ter participado com vocês hoje, tá? Tiago, muito obrigado pela presença. O Tiago ele tem um compromisso às 18h30, então a gente já tinha programado a reunião para acabar antes disso. Mas te pergunto, Isso. Tiago, dá tempo para mais uma pergunta, ou mais 2, 3 perguntas? Ou você precisa Não. sair falando no privado? Ah, Não a consigo, gente até sim. recebeu Acho umas. que eu consigo até 18h20, eu consigo. Meu compromisso é aqui do lado, então eu consigo chegar em 10 minutos tranquilamente. Acho que a gente tem mais 5 minutinhos, eu consigo, sim. Ah, maravilha. A gente recebeu algumas perguntas aqui no chat que foram se perdendo um pouco no tempo, mas olha, no ITCMD o Valmilson perguntou se da ação de pagamento tem ITCMD e a Carolina Chiani, agora eu já não sei de qual projeto de lei ela estava falando, mas qual o número do projeto de lei, por gentileza, sobre o Claro. assunto do Na dação em ITCMD. pagamento, a dação em pagamento ela uma forma de pagamento diferenciado daquele estipulado inicialmente, tá? Então, a dação em pagamento ela é considerada um ato oneroso, tá? E ela é, então, tributada pelo ITBI. Então, não é pelo ITCMD, não, tá? A dação em pagamento se recolhe ITBI, tá bem? E sobre Perfeito. a lei, acho que ela está falando do projeto de resolução do Senado Federal que visa a alteração da alíquota do ITCMD, que é o projeto de resolução 57 de 2019, tá? Então, esse é um projeto de resolução que visa a alteração da alíquota e hoje a gente já está com a vigência, tá, da emenda constitucional 132 de 2023, que é a reforma tributária. Essa já está vigente, apenas aguardando a adequação de alguns estados, como São Paulo, Minas Gerais, entre outros, que ainda precisarão fazer a sua lei estadual sobre a adequação da alíquota do ITCMD. Tá? Maravilha. E a Cláudia Campbell pergunta, aí já sobre o assunto seguinte, eu acho. Enteado maior de idade é herdeiro, precisa de anuência? Bom, enteado não, tá? Nesse cenário, o enteado ele realmente não tem ali, né, um vínculo, né, de parentesco, tá? Então não, né? Assim, claro, a gente tem que entender se, né, o genitor desse enteado está participando da escritura, mas de modo geral, o enteado, né, a pessoa enteada, ela não tem nenhum vínculo, né, parentesco direto com, né, o companheiro ou cônjuge do seu genitor e naturalmente ele não precisa anuir, não, tá? Maravilha. E, por último, nós temos perguntas fora do chat, da Adriana e do André, que levantaram a mão, começando pela Adriana. Adriana, se puder ativar o som. Oi, ativei. Oi, rapidinho. Uma situação que você falou, o inventário extrajudicial está demorando de 2 a 3 semanas. O custo maior é o imposto de doação,
e os emolumentos é a custa do advogado. O ITCMD é o Imposto de Transmissão Causa-Morte. Esse, com toda certeza, é o maior valor do inventário, porque ele é o imposto devido ao Estado do Rio de Janeiro, né? No caso, os bens estarem situados no Rio, e esse é o imposto que hoje tem a alíquota de 4% a 8% sobre o patrimônio, tá? Então, esse, com certeza, é o maior valor. Os emolumentos, eles são as taxas do cartório de notas que vai lavrar a escritura, e as taxas do registro de imóveis, tá? Então, os honorários do advogado não estão abarcados dentro daqueles valores que precisam ser pagos antecipadamente, não estão. Também. Agora, então, vamos supor, os herdeiros, eles não têm aplicação, vamos supor, a aplicação do banco não paga o ITD. Ok. A venda demora. Quer dizer, a venda demora. A venda não é de 1 hora para 2, 3 semanas. Claro. Então, nessa situação que os herdeiros não vão conseguir pagar o custo do condomínio do imóvel, do ITD, antes de vender, não seria o caso da pessoa, do proprietário, dos pais venderem antes? Não é mais interessante fazer a venda e doar do que deixar falecer? E como é que fica a situação dos herdeiros? Porque eles não vão conseguir pagar o condomínio ou mesmo o ITD antes de vender. Entendeu? A gente só tem 2 cenários aqui, tá? Né, os herdeiros, a gente tem alguns cenários. Ou os herdeiros têm valor para conseguir arcar com aquele ITCMD, tá? Ou o espólio, não tendo, o espólio tem dinheiro e os herdeiros se recorrem ao dinheiro do espólio para pagar, ou eles vendem um imóvel antecipadamente, tá? Para fazer aquele inventário. Não tendo nenhuma dessas possibilidades, realmente você tem que ou ingressar judicialmente com o inventário, e aí pedir ao juiz que postergue o pagamento do imposto para o final do inventário, tá? Ou conseguir um comprador, ainda que abaixe o preço do imóvel, né? Trazendo ali uma oferta maior para aquele imóvel, para conseguir custear o inventário. Não tem uma outra saída realmente. Seria só essas que a gente conseguiria. Os herdeiros vão ficar com dívidas, não vão conseguir pagar, e pode ir a leilão, porque vai ficando custoso. Claro, aí acontece muito, sem dúvida. Mas esse é um tipo de problema que a gente não tem muito como sair mesmo, né? Isso acontece e não tendo como, né, pagar os impostos, naturalmente vai se aguardar e eventualmente até o imóvel vai a leilão, sim, tá? Mas eu acho que chega um momento que a pessoa consegue vender, ainda que diminua muito o preço do imóvel, né? Mas consegue vender o imóvel, acredito que não seja, né, normalmente não é um grande óbvio assim. Ainda que, né, Pessoal, demore um pouquinho. Melhor vender antes. 18h20, a gente precisa liberar o Thiago para ele não se atrasar no compromisso dele. Então, a pergunta do André, para todo mundo aí, eu compartilhei os contatos que o Thiago deu aqui em áudio, botei por escrito no nosso chat também, quem quiser me perguntar depois. Aí a pergunta do André fica para o particular. Pode ser, André? Pode ser, Thiago? Claro. Então, só tenho a te agradecer aí pela sua disponibilidade, Thiago. Foi uma aula maravilhosa. O pessoal está comentando aqui no chat, dando parabéns e agradecendo também. Muito obrigado mesmo. Boa sorte no seu compromisso. E até a próxima, então. A gente vai postar no YouTube da BNI. Quem quiser rever ou ver a parte que perdeu, se chegou atrasado, provavelmente amanhã já vai estar no nosso canal do YouTube. Legal, pessoal. Muito obrigado mais uma vez, Rick, pelo convite, né? Ao Flávio Fraiá também, meu amigo aqui, enfim, e os demais presentes. Fico muito feliz de ter participado com vocês. E com certeza aqui a gente, né, estende o nosso convite para, caso alguém tenha dúvida no particular, fique à vontade, eu vou estar super à disposição para atendê-los, tá? Um grande prazer. Um beijo, um abraço a todos, boa noite. Abraço, pessoal. Boa noite.